Revoluções. Uma das pérolas que Jesus legou à humanidade é que o reino dos céus está dentro de nós. A meta, o objetivo, o sentido da vida. Há uma humanidade que tinha se repartido numa guerra sem fim para saber quais dos objetivos fora de nós era o mais legítimo. Se aquele dos sentidos, se aquele dos poderes, se aquele dos bens materiais. A revelação de que o reino dos céus está dentro de nós é uma transformação. É extraordinária. Então, precisamos avançar, compreender essas revoluções, essas transformações interiores, esse caminho. Se o autoconhecimento, como informam diferentes doutrinas, Oráculo de Delfos, Sócrates, Jesus, o Espírito da Verdade em O Livro dos Espíritos, se o autoconhecimento é o mecanismo para isso, nós precisamos entender como é que a transformação, quais são as metas, quais são as ferramentas de autoconhecimento e autotransformação. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 38 e 39, nós vemos um grande conflito que se fez na cidade de Éfeso, conhecida em todo o Oriente à época por ter um magnífico templo da deusa Diana e um fortíssimo comércio de imagens da deusa. Com toda uma comunidade de artífices, comerciantes, toda a economia local fundada em cima disso. Com a chegada da pregação de Paulo de Tarso, dizendo de um Deus único, dizendo que esse Deus não poderia ser representado por mãos humanas, como vinha do próprio judaísmo, eles se viram fortemente ameaçados. Era evidente o sucesso da pregação por toda parte e mobilizaram uma multidão contra o cristianismo que lhes batia as portas, não é? Mobilizada essa multidão, porém, e não estando Paulo aonde a multidão o foi buscar, um grande impasse se fez. A psicologia de massa é terrível, quer um destino para sua energia. E ali um escrivão, uma autoridade da cidade, teve a coragem de se levantar diante da multidão para situar as mudanças onde elas têm que estar. Dizendo assim: se Demétrio e os artífices, que eram os instigadores da multidão, têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules, os juízes de então,
que se acusem uns aos outros. E se alguma coisa demandais, averiguar-se-á em legítima assembleia. Há lugar para tudo, sem arroubos, sem destruições. Era a função da autoridade, mas diante da multidão, quem levaria isso? Felizmente, houve alguém que assumiu a sua parte. Mas em meio a tudo isso, nós podemos ver diversas camadas de amadurecimento. E entre elas, as revoluções, as tarefas de transformação e de autoconhecimento que estão diante de nós. A primeira revolução do ser é a descoberta do eu. Depois de meses na barriga da mãe, comendo o que o todo comia, sentindo o que o outro sentia, o ser não consegue distinguir onde termina o eu para começar o outro. É tudo uma massa só. É a sua vivência física. Muitas pessoas também, como aquela multidão, aqui representadas pela multidão, ainda não descobriram a vontade própria, a necessidade de pensar, sentir, de autodirigir-se, ainda não descobriram a autonomia e se deixam dirigir feito gado, sendo jogados para um lado ou para o outro conforme os interesses dos manipuladores. Estes, os manipuladores, por sua vez, já descobriram o eu, mas estacionaram nessa descoberta. Não pensaram ainda que o eu exclusivo, que quem busca os próprios interesses, desconsiderando os interesses dos demais, impondo o seu ponto de vista aos demais, esse é o violento, é o egoísta. Pequena evolução perante os animais. Na verdade, um predador social. A segunda revolução, extremamente necessária, é a descoberta do outro, que começa pelos grupos mais próximos. Defendemos, amamos, investimos na família, nos parentes mais distantes, nos conhecidos, nos amigos, nos colegas. Esse é o nosso universo. Representa pequeníssima fração perante a humanidade encarnada. Fração quase invisível perante a enormidade da criação na Terra. Insignificante perante a criação no universo. Mas é ali, restritos a esse pequeno universo que vive a humanidade. A maioria da humanidade são animais ainda, mas já animais de rebanho, que tem no coletivo a sua defesa. É um ego expandido, não é? Muitas empatias físicas são necessárias até que nos disponhamos à empatia espiritual. A empatia física é aquela que nos é imposta pela reencarnação. Se precisávamos, como homens, descobrir o ponto de vista feminino e não nos dispomos pela empatia espiritual, vem a reencarnação com uma empatia física e nos coloca no lugar da mulher.
e assim ricos em relação a pobres, e assim brancos em relação a negros, e assim nacionais em relação a outras nações, religiosos e todas as milhares de fragmentações nas quais se reparte o ser humano. Não é? Vai chegando um tempo, depois de milhares de reencarnações, que nós vamos nos dispondo à empatia espiritual, expandindo o nosso universo antes tão restrito, ainda amando nossas famílias, nossos amigos, nossos próximos, mas nos aproximando de círculos cada vez maiores, a ponto de considerar nossa família todo o universo, como nos ensinou Jesus ao nos ensinar a falar Pai Nosso, como nos ensinou Francisco de Assis ao chamar todos os seres humanos de irmãos, todos os animais de irmãos, todas as plantas de irmãos, todas as coisas, irmã cadeira, irmã mesa, irmão sol, irmã lua. Somos irmãos de tudo e nos acusaremos até aprender a cooperar. Nos dominaremos até aprendermos a confraternizar. Viveremos a guerra do eu com o outro até que um dia façamos a terceira grande revolução, que é o nós, que é o todo. Atacaremos a título de amor próprio, nos negaremos a título de amor ao próximo, até que um dia aprendamos a amar a Deus sobre todas as coisas. Uma belíssima caminhada, não é? Que assim seja, sem pressa, mas com boa vontade e determinação. Um grande abraço, até a próxima.